É bom, maravilhoso. Ele está neste lugar, amém? Amém. Estou sentindo muito calor. A presença de Deus é grande nessa noite. Aleluia. Está aqui. Aleluia. Só temos que louvar esse Deus maravilhoso. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Deus não falha nas suas promessas. E tudo que nós passamos, irmãos, se você perseverar, a perseverança vai moldar o seu caráter, porque nós precisamos melhorar. Amém, irmãos? Todos nós precisamos melhorar em alguma área da nossa vida. E a melhor maneira que Deus tem para trabalhar em nós, muitas vezes é através das adversidades, é através das dificuldades, é através, sabe, queridos, dos desertos, dos problemas. Mas não porque Ele é um Deus ou um Pai ruim, mas é porque Ele quer nos aperfeiçoar, amadurecer para algo maior e melhor. E eu agradeço muito a Deus, porque Deus, Ele tem falado e Ele tem cumprido. O presbítero Carlos testemunhando, Deus fazia lembrar aquele versículo de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que vocês ainda não sabem. E a gente vê como que é importante a oração. Como é importante, querido, a oração perseverante. Domingo eu falei sobre a fé. Essa fé tem tudo a ver com a perseverança. E a perseverança tem tudo a ver com a oração. E quando nós exercemos a fé, perseverando e orando em nossas dificuldades, o Senhor vai trabalhando primeiro em nós e depois na nossa circunstância. Porque tem muitas vezes, irmãos, nós enfrentamos enfermidades, desemprego, problemas familiares. Se Deus vier no mesmo instante, já dá tudo que nós pedimos de mão beijada, nosso caráter não é moldado, nós vamos ser filhos mimados. Porque a hora que o Senhor não der, nós vamos negá-lo, nós vamos sair da sua presença. E o interessante é que Deus sempre prepara o melhor. Eu já estava na academia com a irmã Edilene, e nós já tínhamos orado pelo presbítero e pelo Anderson, e Deus colocava no meu coração esse louvor, que diz assim: eu cuido de ti, aleluia. Eu cuido de ti, descansa em mim, eu quero agir, o que eu tenho é bem maior do que você pode entender. Então confia, filhos meus, pois da tua vida cuido eu. Deus falava isso no meu coração: eu cuido dos meus filhos, eu cuido da minha igreja, eu sei o que eles estão passando, mas eu estou tratando. Alguma coisa em nós nesses tempos Deus está tratando. Sabe, irmãos, eu não sei qual é a área que o Senhor está trabalhando, mas com certeza Ele está preparando você para algo maior e melhor. Então continua confiando nesse Deus, continua prosseguindo, continua. E quando Deus te abençoar, abençoe pessoas, abençoe vidas, abençoe a obra de Deus. Aleluia, amém. Hoje foi me dada a oportunidade pelo pastor Peterson de falar de oração. E eu achei interessante porque o tema é perseverar na oração. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém? Pai, essa é a tua palavra bendita e poderosa, semente lançada, Senhor, não volta. Que o Senhor venha irrigar o coração dos meus irmãos, despertando, Senhor amado, aleluia, essa ferramenta poderosa que é a oração. Que o Espírito Santo nos conduza debaixo da tua graça, debaixo da tua sabedoria e da tua revelação.
e abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? E para completar, irmãos, esse versículo que eu li, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo, ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Firmeza quer dizer perseverança. E que nada vos abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês jamais será vão. Amém? Não será vão a sua caminhada, a sua obediência, né? A sua adoração, o seu culto, a sua oração, o seu louvor para Deus, não será vão. Amém? O Senhor, ele é recompensador. E sabe, queridos, o que o Senhor, ele tem buscado colocar em nossos corações nesses dias, que para nós vencermos as nossas dificuldades e lutas, nós precisamos atingir, sabe, querido, algo muito maior na nossa vida espiritual. Nós precisamos, queridos, sabe, de perseverança. Porque perseverar não é tão fácil como se imagina, não, irmãos. Porque o que é perseverança? Está sendo falado o mês todo aqui. Perseverar é conservar-se firme, é conservar-se constante, é permanecer sem mudar no intento, é persistência. Já pensou sua casa sendo abalada pela enfermidade, pelo desemprego, talvez por uma humilhação, talvez por um problema no casamento, e você ainda permanecer firme, e você ainda permanecer constante, e você ainda permanecer sem mudar a seu coração e seu pensamento, e persistir em buscar a Deus. É isso que Deus quer gerar em nós nesse tempo. Porque os dias são maus, meus irmãos. Nós estamos num mundo condenado. Nós estamos num mundo cheio de perversidade, cheio de maldade, cheio de destruição. E nós precisamos perseverar. E nós vemos e aprendemos com a igreja primitiva, uma igreja que a gente quer ser. E vamos buscar, mas é muito difícil, irmãos. Essa igreja foi única, a igreja primitiva. Mas nós podemos, na verdade, tomar o modelo, o exemplo e trazer também para nós. Mas é necessário muita perseverança, muita busca. Porque essa igreja, ela nasce debaixo de quê? Da liderança de Jesus. Antes de Jesus ser assunto ao céu, ele fica 40 dias ainda ensinando os seus discípulos. A Bíblia vai dizer aqui no capítulo 1 de Atos, que o Senhor reuniu com os seus discípulos e estava ali ensinando ainda as suas últimas instruções. Ensinando, querido, a eles, sabe, os seus mandamentos, a sua palavra. O zelo de Jesus por sua igreja é muito grande. Ele ensina, irmãos, ele ensina. Nós precisamos estar receptíveis ao ensinamento de Jesus, à palavra de Jesus, a tudo que Jesus veio nos ensinar. E Jesus, ele poderia ter ressuscitado e subido para o céu, mas como prova e convicção de todos que ele havia ressuscitado, ele permanece ainda 40 dias, se revelando a todos, comendo e bebendo com eles, mas principalmente instruindo os seus discípulos para que eles fossem homens perseverantes. Aleluia. Homens perseverantes, meus queridos. A igreja primitiva, ela era uma igreja marcada pela perseverança. E ainda mais, irmãos, por que ela era perseverante? Ela perseverava na palavra, ela perseverava na comunhão, que era a unidade do corpo, do partir do pão. E ela perseverava nas orações, que era intimidade com Deus. E nós vamos ver que a perseverança na igreja de Atos, ela não veio, ela não criou, ela não gerou, sabe, irmãos, de uma forma rasa. Ela foi, querida, gerada pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo vem sobre aqueles homens, aquelas mulheres, e eles foram cheios do Espírito Santo, meus queridos. Eles foram capacitados com o poder para perseverarem na oração, na palavra, na comunhão.
Eu já quero deixar uma chave para a tua vida. Se encha do Espírito. Aleluia. Encha do Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos ensina, é Ele, querido, que nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas limitações. Ele é a nossa força para perseverarmos. A igreja primitiva conhecia o poder da oração, o poder da palavra, o poder da comunhão, porque o Espírito Santo era atuante no meio da igreja. E não era na vida de um, não, de dois, era na vida de todos. Irmãos, todos nós, né? Todos nós temos o Espírito Santo e podemos nos encher cada dia mais dele. E é isso que fez com que aquela igreja continuasse firme, porque aquela igreja nasce no poder do Espírito Santo. Ela nasce debaixo dos ensinos de Jesus, mas também é uma igreja perseguida. Foi uma igreja muito perseguida. Porque assim que eles matam Jesus, eles já começam a perseguir os apóstolos. Eles já começam, meus irmãos, sabe, a serem perseguidos. Esses homens foram maltratados, esses homens foram mortos, alguns foram presos por causa da pregação do Evangelho. Mas através do poder do Espírito Santo, aquela igreja, queridos, permanecia firme e principalmente na oração. Era uma igreja que orava, meus irmãos, mas não ocasionalmente. Domingo é Santa Ceia, vamos nos reunir para orar. Aí o mês todo eles negligenciavam. Não, eles se reuniam diariamente, a ponto até mesmo de irem ao templo para orar 2, 3 vezes por dia. Eram homens, queridos, chamados mesmo à oração. Era uma igreja que orava continuamente, firmemente, perseverantemente. E não era só os líderes que oravam. Não era só Pedro, não era só os apóstolos, não eram os líderes da igreja. Era toda a igreja, todos que receberam Jesus, todos que foram batizados, oravam unanimemente, todos os dias, diariamente, com firmeza. Era uma igreja que todos os seus membros oravam continuamente, firmes, determinados. Eles se entregavam à oração. Mas por quê? Eles tiveram um grande exemplo, um grande modelo, Jesus Cristo. Todo o tempo eles viram Jesus orando. Jesus, sabe, que ele servia durante o dia, orava durante a noite. Madrugada Jesus passava orando, a ponto daqueles homens chegar para Jesus e dizer: Senhor, nos ensina a orar. E ele vai e ensina aqueles homens a fazer a oração do Pai Nosso, pedindo, não é verdade, o cotidiano, pedindo o reino de Deus, pedindo perdão, perdoando o pão de cada dia. O Senhor dá um modelo de oração. Aqueles homens foram ensinados. Como é que está a sua vida de oração? Será que nós podemos ser modelo de oração? Será que essa igreja pode ser modelo de oração? Sabe, para quem passa, para quem entra, para quem vive, né, nas nossas lutas e batalhas. Será que nós podemos, né, nos entregar à oração constante? Porque tem sido tão difícil, meus irmãos, muito difícil esse tempo para orar. Porque se Deus não apertar nosso carro, nós não oramos. Verdade. Se Deus não for lá e não der um puxãozinho, a gente não ora. Meio a mais nesse frio, a gente vai ficar debaixo do cobertor, nós não vamos levantar para orar para os outros. Levantar, se a minha vida está bem, para orar para aquele que está precisando. Muitas vezes hoje não é esse o nosso sentimento. O nosso sentimento é nos sacrificar quando nós precisamos. Mas a Bíblia diz que nós temos que orar em todo o tempo. Não só quando nós precisamos, mas também quando nós não precisamos. Nós precisamos orar para agradecer e interceder por outros. Interceder por outros, porque a oração, sabe, ela transcende local, lugar, distância. Eu não preciso, irmãos, sabe, muitas vezes estar somente num lugar para que eu venha orar, para que Deus venha me ouvir. A Bíblia diz que a oração que tem poder explosivo e transcendente. Através do homem, ele ora e o Senhor vai. A palavra de Deus alcança. A oração
resposta. A tua oração tem resposta, meus irmãos. A oração, ela vai nos conectar no céu, ao trono de Deus. Sabe por quê, meus queridos? Não existe relacionamento sem comunicação. Já pensou um casal casado? Se eles não se conversarem dentro de casa, como será o relacionamento dessa família se não tiver, na verdade, comunicação? Um fala, o outro ouve e assim vai indo. No relacionamento com Deus é necessário também. Para quanto mais você ora, mais perto de Deus você fica. Quanto mais você ora, sabe, queridos, mais a sua oração te conecta ao céu, as coisas celestiais, nos conecta, sabe, queridos, as coisas do Senhor, a vontade de Deus. Eu sei que muitas vezes já ouvi pessoas falar: pastor, eu não sei orar. Mas você não precisa aprender. Você não precisa aprender a orar com os livros. Você só precisa falar o que está dentro do teu coração. Rasga o teu coração. A oração, queridos, é uma expressão do nosso coração. Está doendo? Mostra para Deus que está doendo. Ana fez isso. Ana, chegou um tempo, irmãos, que ela estava orando. E chegou um dia que ela estava orando com amargura de alma. A ponto de não sair palavras, só lágrimas. Os seus lábios só mexiam. Mas o coração de Ana falava. O coração de Ana naquele momento estava falando com Deus. Aleluia. E Deus estava ouvindo Ana. E quando Ana se desprende, irmãos, das coisas para ela, quando ela faz aquele voto entregando Samuel, se Deus desse aquele filho, ela daria ao Senhor. O Senhor ouve a sua oração. Nós pedimos tanta coisa, mas é para quê? É para glorificar a Deus. Porque se um dia Ele te pedir, você vai ter que entregar. Se não está fazendo uma faculdade, quero ser um médico, amém. E se um dia Deus pedir para que você vá lá para a África, cuidar lá das crianças, que você não vai ter dinheiro, salário de 10, 15 mil na tua conta, será que nós somos capazes de entregar aquilo que Deus deu para nós, para Ele, como fez Abraão, como fez Ana? Porque muitas vezes nós somos a resposta de oração de Deus. E nós vemos que esses homens, através do Espírito Santo, eles oravam expressando esse amor que eles tinham por Jesus e pelo seu reino. Eles oravam com expressão de alegria na dor. Paulo e Silas conseguem cantar, orar e louvar com dor, rasgados, açoitados, feridos, humilhados. Talvez nós nunca mais apareceríamos na igreja se isso acontecesse conosco em praça pública. Talvez nós teríamos tanta vergonha que a gente nunca mais viria à igreja, porque tudo nos envergonha. Aqueles homens, eles oravam expressando, queridos, o pedido do coração deles em adoração, em louvor. Eles apresentavam diante de Deus seus medos, seus traumas, suas necessidades, suas fraquezas. Hoje nós fazemos uma vista grossa. Oramos para todo mundo, esquecendo de abrir o nosso coração e mostrar as nossas fraquezas para Deus curar. É o quartinho escuro que o irmão Cido sempre falava. Nós tínhamos um profeta na igreja que ele dizia que tem um quartinho escuro dentro de cada pessoa. Aquele quartinho que você guarda as coisas que ninguém mexe, ninguém entra, ninguém toca. E a gente não dá espaço para Deus trabalhar. Mas esse quartinho também tem que ser levado para Deus em oração, para que Ele possa entrar e trazer luz no nosso quarto escuro. Aleluia. Aqueles homens tinham defeitos, mas não eram escondidos de Deus, porque eles apresentavam para o Senhor, para que eles pudessem ser curados e sarados. Então, através da oração, aqueles homens viram respostas, sinais e maravilhas. Aqueles homens foram instrumentos de Deus, usados de uma maneira poderosa. Eles ouviam a voz de Deus através da oração e eles eram a voz de Deus. Será que nós podemos orar nessa intensidade? De Deus, de você ser usado por Deus, não só de ouvir a voz, mas de Deus, eu vou usar você para essa situação. Será que nós estamos disponíveis? Porque, irmãos, para discernir coisas espirituais não é na razão, é pela fé. E orando, lendo a palavra.
Nós vamos ter discernimento das coisas espirituais. Dons. A igreja nem fala mais. A igreja atual, ela não fala de dons. Colocaram na cabeça das pessoas que o Espírito Santo agora é repepé, reboliço. Então ninguém mais busca o Espírito Santo com medo. Aquele que falava em línguas não fala mais porque fica com medo do irmão dizer, ixi, lá vai, já vem o irmão do pula-pula. Irmãos, o Espírito Santo, ele é vivo. E ele quer ser atuante na igreja. Ele é sujeito às profetas. Ele é sujeito. Então eu posso sim sair no Espírito pulando, mas também eu posso também ter o Espírito Santo e não sair pulando. Mas muitas pessoas querem reter a ação do Espírito Santo, reter os dons do Espírito. Não se enche mais, querido, dessa capacitação, sabendo que é na oração que você vence as batalhas. Quando Josafá foi desafiado, lá, irmãos, para aqueles reis, diz que a multidão veio contra ele, o que aquele homem fez? Foi orar e jejuar dentro do templo. Ele foi para dentro da congregação para orar. Quando nós temos, irmãos queridos, sobre as nossas mãos essa ferramenta, não tem batalha, sabe, com a qual você não possa vencer. A arma mais poderosa, a oração e o jejum. E quando nós oramos, querido, esse poder se manifesta na nossa vida, nos transformando e na situação em que nós vivemos. E ainda traz para nós maturidade. Porque muitas vezes vocês vão orar e Deus vai dizer, não vou fazer. Vai ter que esperar. E nós vamos fazer o quê? Porque muitas vezes Deus vai poder fazer assim. Muitas vezes Deus vai responder num piscar de olhos. Outras vezes Ele vai deixar que a gente vá amadurecendo mais um pouco, para Ele poder entregar aquilo que nós estamos pedindo. Mas Deus jamais nos deixará sem resposta. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos. Se você quer ser um cristão vencedor, se você quer ser um cristão abençoado, tenha uma vida de oração plena na presença de Deus. Glória a Deus. Ore, busque, sabe? Se jogue diante do Senhor. Clame ao Senhor. Faça como Jesus, que orava constantemente, buscando, querido, a presença do Pai. Tenha a presença de Deus mais importante do que as suas necessidades. Nós temos muita necessidade, irmãos. Hoje é uma, amanhã é outra. Mas que não seja só as necessidades que nos levem para a oração. Que seja o nosso amor por Ele que nos leve a dobrar o joelho e agradecer Ele todo dia. Glória a Deus. A tirar um tempo, sabe, irmãos, para falar, eu te amo, eu sou grata, muito obrigado, sabe? Você falar com Deus todo o tempo, meus queridos, todo o tempo. Lá no Sermão da Montanha, Jesus, ele ensina, sabe, queridos, quando ele fala do quarto secreto, não é que você só ora na sua casa e não ora na igreja. Esse secreto tem tirado muito a visão dos irmãos da igreja. Porque aí tem trabalho de oração na igreja e ninguém vem, porque eu oro no meu secreto. O secreto é o teu particular com Deus. A oração na igreja é a nossa oração em conjunto. A oração da noiva, a oração do corpo. A oração da igreja em unanimidade. Jesus ele fala assim que quando ele falou da oração lá no quarto secreto, é porque começa em casa. Nós não aprendemos a orar na igreja. Nós aprendemos a orar lá em casa. Lá dobradinha, lá no pé da nossa cama, lá no sofazinho da nossa sala. Cada um tem um cantinho na sua casa para orar. Eu não sei aonde é o teu quarto secreto, mas eu sei que você tem. Então aquela vida de oração lá no teu secreto, na tua casa, vai florescer aqui dentro da igreja. Aleluia. Dentro do templo só vai revelar quem você é na sua casa. Se eu não tenho uma vida de oração no secreto na minha casa, se eu não tenho uma comunhão íntima com Cristo, através do seu Santo Espírito que se move em mim, da igreja eu não abro a boca. Posso mandar orar, posso mandar falar, ninguém vai porque não cultiva. Começa lá, o meu culto começa lá, a minha vida de oração começa lá, a minha vida de obediência é lá, o meu maior plantio é lá, na minha casa. Porque o plantar, irmãos, em outro lugar é muito fácil.
reino, na vida de um espírita, na vida de uma pessoa que está desviada, na vida de uma pessoa que tem problema com álcool, com droga. Eu acho que isso não é difícil. Mas ser profeta na nossa casa é um desafio. Então tudo começa lá. Tudo começa lá. Eu faço questão de, quando eu estou almoçando com a minha neta, agradecer por uma que já é hábito. E para ela ver. Ela para o olhinho, ela olha, fica olhando. Nós temos que ser exemplo de oração. Jesus foi exemplo para os discípulos. Os discípulos foi exemplo de oração para a igreja que estava nascendo. E nós precisamos ser exemplo para a igreja de hoje. Uma igreja que não quer mais orar. Uma igreja que hoje, sabe, queridos, tem formigação para poder dobrar o joelho. Porque orar 15 minutos já é muito. Imagina então uma vida constante de oração. E nós vemos que essa igreja perseverava em constante oração. Em todo o tempo essa igreja, ela estava orando. E quando Jesus fala, ali, querido, sabe, no quarto secreto, ele fala uma palavra grega chamada tameon, que quer dizer, irmãos, essa palavra, tesouro. Guardado em tesouro. Jesus falava que o quarto secreto era como, sabe, queridos, um local de tesouro guardado. Então Jesus quer dizer que quando você dobra o teu joelho para falar com Deus, ali está o teu tesouro guardado. Ali está o lugar da tua riqueza. Pensa nisso. Quem aqui já falou com o Bolsonaro? Quem aqui já marcou uma audiência para falar com o nosso prefeito? Quem aqui já teve liberdade de entrar numa câmara e entrar e... Não temos. Mas você tem acesso para falar com Deus. Sim, irmãos. Para falar com Deus. Muitas vezes nossos pecados nos inibem de chegar perante Deus. Mas sabe o que o Senhor fala? Ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Amém. É os doentes que precisam ser curados. Glória a Deus. E nós vamos a Ele porque nós precisamos dEle. Nós vamos para Ele porque é dEle que veio o nosso respaldo. Aleluia. É Ele que nos ajuda a nos manter, queridos, sabe, nessa fé, para a gente nunca parar de orar. Quando o Senhor tira Israel do Egito, e quando eles se encontram diante do mar, todo o povo, o que eles fazem? Murmuram. E aí o que faz Moisés, o líder? Vai orar. Mas Moisés já tinha orado. E Deus já havia dado uma resposta para eles. E o Senhor vem de novo e fala: por que você está clamando para mim? Você já clamou. Eu já falei que o meu povo tem que marchar. Então estenda a tua vara e vai. Depois que você ora, você é encorajado. Aleluia. Sabe? Você é encorajado a prosseguir. Ah, pastora, tem um mar e você orou. Deus, Ele está na frente. No momento que você põe o pé na água, Ele põe as mãos e Ele abre os teus caminhos. É que nós sofremos antes. Nós sofremos antes do laudo, antes da cirurgia. Nós sofremos antes de tudo. Mas lembre, você já orou. Se você orou, Ele já te deu uma confirmação. Porque se você orou e Deus não falou no teu coração, volte a orar de novo. Porque Deus nunca deixa ninguém sem resposta. Ele vem com uma resposta. Amém. Se você está orando e ainda não ouviu o sim ou não, ou espera de Deus, continue orando. Não pare. Porque Ele vai te responder. Ah, meus irmãos, nós temos tanto bloqueio, sabe, para não orar constantemente. Nós temos tanto bloqueio hoje, tantas desculpas. É a família, é o trabalho, é o problema, é a igreja, é que eu estou nervoso, é que eu cheguei cansado. Nós temos muitas coisas que vai tentando nos inibir para que a gente não venha ter uma vida saudável de oração. Mas na vida dos apóstolos, na vida da igreja primitiva, sabe, a prioridade era Jesus. A prioridade era, sabe, querido, ficar perseverando naquilo que Ele ensinou. Oração, palavra e comunhão.
Eu aprendi a orar, sabe como, irmãos? Eu aprendi a orar na persistência. Porque quando eu aceitei Jesus, eu dobrava o meu joelho, o diabo não queria que eu orasse. Meu corpo todo formigava. E eu achava aquilo estranho, mas eu ficava quieta, né, no meu canto. Porque eu era nova convertida. A gente tinha um culto só de oração na terça-feira na Assembleia de Deus. E eu dobrava o meu joelho, irmãos, meu corpo inteiro formigava. Formigava que eu ficava inquieta. Eu não queria ficar ajoelhado orando. E um dia o Senhor Jesus revelou para o meu pastor lá em cima do altar. Ele desceu e veio e falou: Roseli, quando você está orando, você sente alguma coisa? Eu falei: pastor, olha, uma formigação de cima e embaixo, eu não aguento. Nossa, eu só não levanto, eu fico com vergonha, mas eu não consigo orar. Porque o meu corpo inteiro formiga. Ele falou: vou orar para você. Porque isso é um impedimento para que você não tenha uma vida de oração. Naquele dia meu pastor orou por mim, irmãos. Nunca mais meu corpo formigou para orar. Era impedimento para que eu não viesse a orar. E hoje, o dia que eu estou com preguiça, eu falo: Senhor, hoje eu não vou. Já faço: Senhor, hoje eu não vou orar. O Senhor me desperta e fica assim: você não vai? Aí eu falo: não vou. Eu já orei para dormir. Ele falou assim: você não vai. Aí eu falo: eu vou. Levanto, dobro o joelho e vou, irmãos. Por quê? Perseverança. Perseverança. E é isso que nós precisamos gerar. E vem de quem? Vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo, queridos, que vai, sabe, fortalecer essa vida de oração. Você vai poder orar 24 horas em Espírito. Você está tomando banho, você está falando com Deus, você está lavando o louço, você está falando com Deus, você está no caminho do trabalho, está no trem, está na escola, está no ônibus, está falando com Deus. Você não vai esquecer de manter esse diálogo. Você vai falar com Deus em todo o tempo, perseverando. Porque o diabo vai tentar cortar essa comunhão. Ele vai tentar, sabe, enfraquecer essa área na tua vida. Mas persevera. O diabo fez tanto na vida da igreja primitiva, para poder tentar calar a boca daqueles homens. Colocar, sabe, irmãos, sabe, medo, ameaças, colocar intriga entre eles, para que eles não viessem orar, para que eles viessem desistir do chamado. Irmãos, não desista, não pare de orar, não transfira a tua responsabilidade para os outros. Hoje tudo é terceirizado, as firmas, as empresas, tudo, até a oração a gente quer terceirizar. Hoje as pessoas têm o disque profecia, hoje tem o disque não sei o que, então a gente disca, pega o telefone e disca, e vai pedir oração, mas a gente não consegue ter aquela firmeza, aquela constância, aquele prosseguimento, aquela persistência em oração perseverante ao Senhor. E queremos ter do bom e do melhor, queremos ter carro, casa, família, dinheiro, saúde. Como? Se a gente não mantém um relacionamento de oração constante. Pastor, eu oro na minha igreja, lá na minha casa. É como eu disse, o teu quarto secreto começa lá. Mas a revelação daquilo que a oração está fazendo na tua vida tem que ser mostrada aqui. É na casa do Senhor que você vai pôr fogo na lenha daquele que está apagado. É o teu glória a Deus que incendeia a lâmpada do outro. Aleluia. Sim, irmãos, a gente vem apagado para a igreja, a gente volta aceso. Pedindo já aqui a licença do meu esposo, ontem ele veio para a oração, e ele veio tão cabisbaixo, irmão, porque ele estava com a pressão 18/10, com muita dor de cabeça. Eu ainda falei para ele, eu pensei comigo, eu estava fazendo umas coisas, eu pensei comigo, ele não vai na oração. Mas eu fiquei quieta. Quando chegou quase beirando a hora, eu falei para ele, você vai na oração? Ele levantou, trocou, mas ele veio bem murcho. Como dizer, poxa, eu vou lá, talvez não tenha ninguém, né? Talvez é um ou dois, ou talvez fosse só ele. Mas eu ainda falei para ele ainda, amor, não importa quem está lá, vai, porque orando a gente vence. Meu esposo veio, estava aqui o irmão Carlos, eles oraram,
E eu achei interessante que eu estava esquentando janta, meu esposo voltou cantando. Eu escutei ele cantando lá no portão. E eu pensei comigo, falei, Deus, tu é lindo, porque ele saiu daqui tão ruim. E nem querendo ir, agora ele volta cantando. Eu ainda falei para ele, falei assim, poxa amor, né, a oração foi uma bênção, porque você voltou cantando, feliz, como é que você está? Ele falou, não sei, a dor de cabeça sumiu. Aleluia. Sabe, meus irmãos, a oração é falar com Deus, é com aquele que tem poder, que não te deixa falando sozinho. Quer ver mudança na tua vida, na tua casa? Ora com o coração, ora perseverante, ora com fé. Eu não sei falar, o Espírito Santo te ensina. Ah, mas eu estou cansado, o Espírito Santo te ajuda. Ah, mas eu estou triste, o Espírito Santo te consola para você orar. Ah, Deus não vai me ouvir, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Se arrepende. O Espírito Santo te convence ao arrependimento, para que você se arrependa e possa ter liberdade a entrar na presença de Deus e falar com Ele. Glória a Deus. Mas nós não podemos parar, meus irmãos, e negligenciar, sabe, aquilo que Deus colocou aí nas nossas mãos. Nada de fast food com Deus, nada de WhatsApp com Deus, não funciona. Não dá para mandar mensagem, queridos, para Deus no celular. Não dá para falar com Deus no fast food. Não dá para terceirizar o teu relacionamento com Deus. É necessário o joelho no chão, oração. Glória a Deus. Sabe por que muitos não oram? E quando nós estamos orando, o primeiro a ser mudado somos nós. Quando você dobra o teu joelho, o Espírito Santo fala assim, você fez isso, se conserta. E a gente não quer ouvir o Senhor falando e mostrando os nossos defeitos. Mas, irmãos, é tão bom. Porque Ele, quando mostra os nossos defeitos, não é para nos humilhar. Verdade. Não é para escandalizar você, é para te curar. Amém. É para te salvar, é para te restaurar. É para te usar, meus irmãos. Aleluia. A chave do sobrenatural na minha e na tua vida é a oração. Amém. Não tem outro meio, meus queridos. Quer crescer, quer ser usado, coloca combustível aí, ó, na sua vida. E o combustível, querido, para o nosso crescimento, aleluia, é a oração. Glória a Deus. A palavra de Deus nos direciona, ilumina o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Mas a oração é o combustível que te ajuda a continuar andando. Aleluia. Que te ajuda a continuar caminhando. Prioriza o que agrada a Deus. As igrejas hoje estão perdendo essa essência e os milagres estão acabando. Essa é uma igreja que ora. Não importa o tanto. Muitas vezes já fui induzida a parar com muita coisa, porque não tem suficientemente pessoas. Mas uma coisa eu aprendi, irmãos, e tenho aprendido: aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Ele está presente. E se Ele está presente, alguma coisa acontece. Aleluia. Alguma coisa acontece. Alguma coisa acontece. Era só Paulo e Silas na prisão. Houve um terremoto e salvação naquele lugar. Nós vemos que Pedro estava preso, mas havia uma igreja orando constantemente pelo seu líder. E Deus vai lá e age, envia um anjo. Meus irmãos, vamos nos despertar na oração. Não orando só por nós, mas uns pelos outros. Tem dia que você não quer orar, mas por causa do teu irmão, Deus quer que você levante e interceda. Porque naquele momento o Senhor está dando livramento. Amém. Tem hora que você está orando, vem o nome de pessoas que você nunca ouviu. Depois você fala, nossa, que nome é esse? Essa pessoa está precisando, não sabemos, mas Deus está te usando. Verdade. É interceder uns pelos outros. Oremos por nós, mas também oremos uns pelos outros. E encerrando, meus queridos, a oração nos fortalece e nos renova. Quando nós oramos com fé, essa oração, queridos,
ela traz para nós um renovo, como disse aqui o presbítero. Sabe quando você lança o teu fardo pesado, o teu jugo, o teu peso, a tua cruz, na oração diante de Deus, ele disse que nós pegamos o fardo dele, que é suave e leve. Amém. E quando nós levantamos da oração, tudo é bem melhor. Talvez o contexto continue o mesmo, mas o nosso coração jamais será o mesmo. Jamais será o mesmo. Eu tenho muita fé na oração. Eu tenho muita fé, irmãos, na oração. Eu aprendi a acreditar na oração. Eu aprendi que a oração move o coração do Senhor. Eu aprendi que 10% de oração é 10% de vitória. Eu aprendi que 50% de oração é 50% de vitória. Amém. Mas 100% de oração é 100% de vitória. Aleluia. Quanto mais você ora, mais você vence. Amém. Quanto mais você ora, mais o céu se abre sobre a tua vida. Mais você é fortalecido. Mas para isso precisa perseverar. Amém. E como vamos perseverar? Através do Espírito Santo. Através da leitura da palavra de Deus que vai nos encorajar. E através da prática. Porque não adianta eu saber que eu tenho que orar, mas eu não fazer. Eu não fazer. Eu não fazer. E não vamos orar como os fariseus. É orar aquela oração que traga o céu até nós. Amém. Então hoje, irmãos, o meu pedido a Deus é que Deus resgate o valor da oração. Aleluia. No meu e no teu coração. Glória a Deus. Essa oração perseverante. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um profeta, você não precisa ser um missionário para você orar. O que você precisa é ser um salvo em Jesus Cristo. Quando você é um salvo em Jesus Cristo, você já não tem mais nenhum obstáculo. O véu já se rasgou para você. E você tem acesso ao trono da graça de Deus. Virão motivos para tentar te impedir de orar. Mas persevera. Lembra de Cristo. Cristo em todo o tempo, até no momento mais agonizante da sua vida, Ele não deixou de orar. Ele vai para o Getsemane e Ele abre o coração. Glória a Deus. Mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, ore. Leve a Deus o seu coração, sabe? Não deixa a sua vida vazia. Nós podemos cantar, cultuar, dizimar, ofertar, mas sem oração, irmãos, sabe? Tudo é muito vazio. Mas quando nós oramos, meus queridos, e suplicamos a Deus, intercedendo uns pelos outros, nós podemos viver as maravilhas que a oração traz. Glória a Deus. A oração, ela traz a vitória, ela traz quebrantamento, ela traz a presença de Deus para nós. A oração, querido, não nos deixe esmorecer. Jesus disse, o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Amém? Talvez a tua causa hoje está difícil. Continue orando, continue orando, continue orando. Porque o Senhor vai realizar aquilo que Ele prometeu. Quando a gente ora, é como eu disse, talvez você ainda não recebeu um sinal de Deus. Ou recebeu e não memorizou. Porque Deus sempre fala antes dele fazer. Sempre acrescenta tua fé, sempre Ele te dá um sinal. Para que você possa persistir na oração. Mas se Ele não deu ainda, mesmo assim, não esmoreça. Não dê trégua. Sabe, irmãos? Continue em oração ao Senhor. Fale com Deus. Coloca tudo na presença de Deus. E você vai ver que você vai conseguir vencer todas as barreiras da sua vida. Deus faz isso. Se você pedir, em nome de Jesus, Ele faz. Quer ver milagre? Ora. Quer ver mudança? Ora. Quer ver sinal de Deus? Continue orando. Quer transformação na sua vida? Ore. Porque assim como era na igreja primitiva, hoje também o Senhor quer agir na nossa vida e na nossa igreja. Amém? Nunca vimos um justo sem resposta. Amém? Se coloque de pé. Glória.